lembra de como era a igreja? Eu vim para cá, tinha 22 pessoas, ficaram 18. Teve 4 que não gostou da mensagem. Ficaram 18. Né, irmã Sebastiana? Cadê a irmã Sebastiana? Olha lá, fiel até hoje. Ela gostou da mensagem, né? E outras mais. Para missões, ok? Então nós vamos aqui. E outra coisa, irmão, não pega para falar que você pegou. Isso é irritante. E isso é hipocrisia e falsidade diante dos olhos do Senhor. Só pega você que quer realmente ajudar, ok? E você que vai realmente ajudar. E é uma forma de você ajudar a obra de Deus sem pôr a mão no bolso. Porque você vai passar para a pessoa, ó, isso aqui é a obra nossa na Europa, estamos lá pregando o Evangelho, não está fácil, quer nos ajudar? Vai ter um sorteio de uma bicicleta, mas a melhor coisa que você está fazendo é ajudar. Pronto, você só vai ajudar passando, ok? Mas claro que quem quiser adquirir, pode adquirir sem problema algum e deve, tá bom? Amém? Quem vai querer nos ajudar? Nessa ala aqui, Jean Simões, levanta um dedo, um carnê, tem 10 vales, ok? 2 dedos, 2 carnês, tem 20 cupons, aí 2 carnês serão 20 cupons, você vai pegar o carnê para ajudar, ou então adquirir, ok? Jean Simões Roberto, um carnê, Fernando, um carnê, não, quem que são aquelas duas ali, meu Deus do céu? Letícia, Kathleen, Letícia 1, Kathleen 1, Arthur 1, Giliade 1, Luiz da Patrícia 1, Ronei 1. Irmão, esses dias eu estava conversando no almoço com a pastora Cristiane e pastora Vilcelene. Aí falou, a Vilcelene falando, pastor, Cristiane, e tal, e ele abre a boca e fala que está grávida, tantas grávidas, que vai nascer criança, que aquela coisa. Eu falei assim, e eu estou sentindo que tem mais uma. Aí ela falou, ai meu Deus, e não é que tem? Quem que é? Rosiel e Ronei vão ser pais, né? Glória a Deus. Glória a Deus, coisa boa. Deus é abençoe. Você, vovô, Lourdes, 1. Como que é a filha da irmã Luciene? Rebeca, da Luciene. Edmilson, 1. Edmilson Dornelles. Pronto. Ricardo, 1. Olívia, 1. Valnei, 1. Leni, 1. Está anotando aí? Né, Olívia, Nívia. Leslie, 1. E aqui, quem é aqui? Mateus Frazão, 1. Mateus Nogueira, 1. Carlinho, que eu estou diminuindo ele para ver se ele... Carlão.
Tiago Tiago Fontoura, 1. Mansônia Kelly, 1. Wesley, da irmã Júlia, 1. Cleo, 1. Aline, a grávida, 1. Está na relação. Rubens Brandão, 1. Ângela Macedo, 1. Janaína, 1. Elder. Não, isso aqui é meu. Estou vendendo o meu por dobro. Elder Chadu, 1. Wesley da Carla, 1. Mãe Carla chegou a arrepiar lá, aleluia. Lucilene, 1. Lucilene. Oi, não falei disso não? Lucilene Honório. Irmã Josi, diaconisa Josi, 1. Laércio, 1. Quem mais? Abner, 1. Ivonete, diaconisa, 1. Ok? O Alisson, 1. Divino Carvalho, 1. Wesley Frazão, é 5? 10? 10 carnê? Olha, meu filho, o que aconteceu? 10 carnê? Oh, glória! Dê glória aí, esse menino vai ser mais abençoado. É de Deus. Quem mais? Você lembrou do testemunho, né, Wesley? Testemunho lindo. Mais alguém? Quinta-feira a gente vê novamente, tá bom? Para dar certo. Lindomar aí, 1, tá? Ok, então. Irmãos, nós vamos ter o culto do amor. Festa do amor. Vai ser no primeiro domingo de agosto. E vai ser no dia da Santa Ceia. Agora preste atenção à secretaria, por favor. E os copastores, por favor. As nossas 24 horas vão ser na semana anterior. E nós vamos colocar esse culto, a festa do amor, nas 24 horas. Ok, secretaria? Uma semana antes, nós vamos fazer as 24 horas de oração. E vamos envolver a igreja mesmo. Que a igreja seja batizada com lágrimas pelas almas. Antes dessas 24 horas, nós vamos elaborar cartas, e vamos ver sobre essa questão, para você escolher no mínimo 3 pessoas que você ama, que ainda não confessa Jesus como único Senhor e Salvador. 3 pessoas, preste atenção por favor, 3 pessoas que você ama para serem salvas, ok? Pessoas que você ama. E aí você vai receber no mínimo 3 cartas, podem ser mais. Você pode ter uma relação de 10. Antes disso, nós vamos orar por essas pessoas. Você vai orar, a igreja vai orar. Aí você vai fazer o convite. Olha, nós vamos ter a festa do amor, e nessa festa do amor nós temos que levar pessoas que nós amamos para esse culto. E você é uma pessoa que eu escolhi, que eu amo muito e que quero que esteja nesse culto. Ok? Ok ou não? Você quer ganhar almas para Jesus? Então nós vamos fazer dessa forma. E aí, no final de semana que antecede a ceia, não é? Ou aliás, no final de semana da ceia, porque a gente sempre considera o domingo junto, embora domingo seja o primeiro dia da semana. Então, na sexta-feira, nós vamos folhetar, os panfletos já estão prontos,
vamos folhetar novamente toda essa região. Todos nós, toda a igreja, vamos folhetar isso aqui, ok? No sábado, nós vamos ter um trio elétrico, das 9 da manhã às 3 da tarde, com os irmãos em cima do trio elétrico, os evangelistas. O trio elétrico vai parar numa esquina, e ali vai ficar 5 minutos aproximadamente, pregar a palavra, orar pelas pessoas da região e convidar para o culto. E aí ele vai para mais 3 quarteirões na frente, prega a palavra, ora pela região e faz o convite. Vai mais 3 quarteirões e nós vamos fazer tudo isso aqui, pregando a palavra e convidando para o culto. Então vai ser um evangelismo em massa, e você se prepare. Irmãos, não chega para mim e fala que vai viajar. Se você ama as almas, esse é o melhor evento da sua vida. Ou não? Eu queria ver mais glória a Deus aqui. Parece que a igreja não é missionária. Você ama as almas ou o senhor está pensando em você? Eu quero ir para o céu e quero levar mais gente. Quem quer? Então, por favor, veja isso direitinho e prepare-se para o evento. Nós podemos sofrer alguma alteração, alguma mudança para este evento, mas só para aprimorar o que nós já falamos aqui. Ok? Entenderam? Gostaram ou não? A pior coisa que tem é alguém vir aqui na frente, falar em língua estranha, falar que ama Jesus, mas não amar um evento como este, porque esse evento é para as almas. E outra coisa, escute, a maior evidência, preste atenção, a maior evidência que você tem Deus na vida, que eu tenho Deus na vida, é o amor pelas almas. Vou falar novamente para ver se você... Todos dizendo, achei o Messias. Esta é a evidência verdadeira. Ok? As crianças podem se separar, por favor. Qual que é o propósito da nossa campanha? Dessa semana? Renúncia. Você já renunciou alguma coisa aí? Quantos estão aqui que já fez alguma renúncia aí? Levanta a mão, por favor. Deus está falando conosco, renúncias externas, com coisas. Estou brigando com a minha irmã por causa do vestido, então dá o vestido para ela. Você quer Jesus e ama a sua irmã, ok? Interior, essas coisas que vão acontecendo dentro de você, e isso te mata, isso te sufoca, isso está fazendo mal, renuncia. Melhor é ter Jesus com prejuízos do que não ter Jesus com lucros. Diga isso comigo, que é frase do Espírito Santo. Melhor é ter Jesus com prejuízos do que não tê-lo com lucros. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios e disse assim: sofra o dano. Sofra o dano. Vocês ficam entrando na justiça, sofra o dano por amor a Jesus. É por isso que o Isaac deixou os poços, quando vieram tomar os poços dele, ele disse, pode ficar. Eu não quero é perder a bênção. Tem muita gente perdendo a bênção porque não renuncia o que está roubando Jesus da sua vida. Escuta isso, pelo amor de Deus. O seu tesouro não é outro, é Jesus Cristo. Se o seu trabalho está te roubando Jesus, vira as costas para o seu trabalho. É melhor chegar desempregado no céu do que diretor da Coca-Cola no inferno.
Tenha noção do que você quer. Se o seu trabalho está fazendo você roubar, enganar os outros, para com isso, renuncia. Vai chegar um dia que a terra não existirá mais, só existirá a eternidade, e é para lá que estamos indo. E eu quero chegar na eternidade e entrar no céu do meu Jesus. Renuncia. Estão entendendo ou eu tenho que explicar? Renuncia. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Campanha propósitos. Primeira, perdão. Está lá nos grupos. Sem o perdão não adianta. Vai lá e assista a mensagem que você não assistiu. Segunda, renúncia. Mensagem do céu. Faça o que está ali determinado, e você está mostrando que quer alguma coisa com Deus. Não faça, você está dizendo, quero continuar do mesmo jeito. Escuta aqui uma coisa, olha para cá. Não estou sendo severo não, estou sendo sincero, a palavra é parecida. Olha para cá. Você não muda de vida se não quer. Você não precisa de ninguém para te discipular não. Você não precisa de ninguém para ficar te ajudando em nada não. Você precisa tomar uma decisão. Olha para a Bíblia para você ver. Os caras que mais não valia nada na vida tomou uma decisão, mudou, ué. Porque é Jesus Cristo que faz a diferença. É Jesus Cristo. Então, para com todos os trabalhadores do DCM, por favor. Não, fique sobre os pés. Antes de lermos a Bíblia, Cristiano e família vão viajar, estão pedindo oração, e nós vamos orar. E nós temos vários irmãos viajando, com o pastor Marcelo, Ana Carolina estão viajando para o Rio Grande, o Edson Favaron, mas a família estão viajando. Bom, mas quinta-feira estarão, se Deus quiser. As filhas Dornelles estão viajando. O Edson e a Nina estão viajando. E quem mais estiver viajando, que Deus guarde a todos. Amém? Senhor, abençoe o Cristiano. Senhor, faça com eles, ó Deus, o que tu fazes com a igreja, guardando e abençoando e sendo como ela, em nome de Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Os varões já passaram os valores para o Congresso Formosa. Parabéns aos varões, Deus abençoe. Podemos ler capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a seguir. E depois 17 a seguir. Capítulo 1. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era
e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Palavra de Deus. O Senhor seja com todos nós. Tome assento, e quem concorda diga amém. Bom, irmãos, nós estamos no seminário Crescer e falando sobre as nossas vitórias diárias que temos que ter, sobre situações que se nomeiam, que se levantam nessa batalha diária da vida que temos corrido nela, na carreira proposta. E nós falamos sobre vencer o inimigo de nossas almas todos os dias. Todo dia o inimigo se levanta. Nós estamos nessa parte de falar sobre o adversário, que é o nosso inimigo invisível. Só Deus vê a ação dele, por isso só se vence ele em Deus, estando em Cristo. E nós falamos da investida contra a vida do cristão. Falamos do inimigo que investe contra a pessoa do cristão, porque ele tem um interesse. O interesse do inimigo, meus irmãos, é vencer e destruir a igreja. Porque a igreja é o lugar de estruturação. A igreja é o lugar de base. A igreja é o lugar de socorro para nós. Eu fui socorrido pela igreja. Eu entrei na igreja bêbado, fiquei nela e fui cheio do Espírito Santo. Então a igreja é o lugar onde eu chego e Deus me muda, me transforma. Ninguém, meus irmãos, pode ter o que a igreja faz lá dentro da sua casa. Não existe, não há como, é impossível. Você pode ser transformado por Jesus, você pode até se decidir por Jesus, mas lá dentro da sua casa você não terá jamais o que dentro da igreja nós temos. Aqui pessoas são renovadas, instruídas, levantadas. Aqui pessoas são consagradas. Quando alguém defende que se serve a Deus em casa, ele está no espírito do engano e da apostasia. Cadê os diáconos? Levanta as mãos, diáconos que temos aqui, porque eu ainda sou diácono também. A gente acumula funções e consagrações. Então eu sou diácono, estou aqui também. Presbíteros, evangelistas, pastor, cada uma, diaconisas, missionárias, pastoras, cada uma destas consagrações mudou
nossa vida. Eu não digo a posição me mudou, eu digo a consagração. Tenho certeza que a Rosa Dias, quando ela foi ungida missionária, mudou. Verdade? Porque vem uma unção, e isso não acontece dentro de uma casa não, isso acontece na igreja. Deus levanta pessoas na igreja. O sistema do homem no mundo, preste atenção por favor, o sistema do homem no mundo, que é tão odiado por certas pessoas por aí, nele nós somos abençoados, porque Deus levantou hierarquias. Quando eu me sujeito às hierarquias, eu sou abençoado. Jesus Cristo obedeceu hierarquias, ou não? A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, não supôs ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo e tornou-se servo, sendo obediente. Obediente a quê? Hierarquias. Ele chegou diante do Pilatos, o Pilatos falou: você não sabe que eu posso te liberar? Ele disse: nenhum poder tu teria se do céu não lhe fosse dado. Ou seja, tu tem poder mesmo, mas lembre que foi o céu que te deu. E Jesus se submeteu a Pilatos. Então não adianta condenar autoridades, nós temos que nos submeter, nos sujeitar a elas no Senhor. Nós só desobedecemos autoridades quando elas estão fora daquilo que é justo fazer, honesto fazer. Aí a gente diz como Pedro: convém obedecer aos homens ou a Deus? Mas quando estamos certos e as autoridades estão certas, sujeitamo-nos a elas, tanto civis quanto eclesiásticas. E é debaixo de autoridade eclesiástica que Deus me dá mais autoridade, me usa e me abençoa. Só que a geração de hoje é uma geração rebelde. E quando eu digo geração, estou falando em termos gerais, ok? Nós temos muitas pessoas aqui que são submissas, pelo menos, graças a Deus, a maioria são submissos. Então, a geração de hoje é uma geração que ela foi ensinada pelo papai e a mamãe, que não se obedece nem se respeita a ninguém. Por isso que lá na escola hoje, eu vi até não sei mais onde eu vi, uma charge, alguma coisa assim, antes o aluno levava flores para a professora, porque amava, respeitava, tinha ela em elevada estima. Hoje eles levam um revólver para a professora. Hoje eles jogam cadeiras nas professoras. Então é uma geração rebelde, isso é notório. Você pode fazer uma pesquisa aí da forma que você escolher, se uma pesquisa nas mídias, se de campo, você decide, e você vai descobrir quanta rebeldia nós temos na geração de hoje. Dentro das igrejas, mesma coisa. Infelizmente, mesma coisa. Tantas igrejas abertas que não são frutos de direção de Deus. As que foram, glória a Deus, e nós temos que ajudar. Isso é maravilhoso. Mas a maioria não foram. É simplesmente porque discordou da liderança. Então não concordo com essa doutrina. Aí tem uma igreja chamada Porta lá em Goiânia, porque é fruto disso. Lá os camaradas podem fazer o que quiser dentro da igreja, é uma bagunça só. É do mesmo jeito. Igrejas lá em BH, irmão, diz que foi o tal do pagode, não sei o que lá. Os caras dançaram e requebraram daquela forma que só o mundano faz. Dentro da igreja, e ensinando as pessoas a fazer o passinho lá e a requebrada, e que é erótico. Dentro da igreja com 3 galerias. Então, meus irmãos, a igreja de hoje, ela não está vendo isso. O interesse do diabo
é destruir um indivíduo para que um indivíduo destrua mais indivíduos e a igreja seja destruída. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aí vem uma pergunta muito preocupante, porque nós lemos em Apocalipse Jesus se exaltando de maneira pura, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Eu sou o que era, o que sou e o que serei. Ele está dizendo isso. Eu estou em todo lugar, eu sou Deus. Eu tenho todo o poder. E aí ele diz assim: escreve para a igreja. Só que ele vai alertar as 7 igrejas, que teologicamente são 7 tempos de toda a história da igreja. A igreja, ela começa e termina, ela tem uma história, ela vai ser arrebatada. E essas cartas, segundo a corrente teológica, elas são a divisão dos 7 tempos da igreja. E 7 quer falar de perfeição, o tempo perfeito, o tempo todo. Quando Jesus escreve para a igreja, ele vai contar as qualidades da igreja e os problemas das igrejas, se você continuar a leitura no capítulo 2, quando começa já falando para a igreja de Éfeso. E aí, essas igrejas da Ásia Menor, Jesus vai sempre falar o que ela precisa fazer, o que ela não deve fazer, o que ela tem urgência para fazer. Ele vai alertar o próprio Jesus Cristo. Através de João, ele recita a carta. Escreve aí: sim, sim, sim e assim. A primeira coisa que Jesus fala é: escreve ao anjo da igreja. Escreve para o pastor da igreja. Ou seja, a liderança da igreja tem que ter uma posição diante de Deus, inegociável. Fazer aquilo que Deus determina, fazer aquilo que Deus dirige, fazer aquilo que ele, a liderança ou ela, se for líder, sabe teologicamente que está correto fazer. Porque se acontecer, escute isso, alguma coisa com a igreja, a primeira cobrança é com o anjo. Tem igrejas aqui que os membros é que estão errando. E se você estudar a história da igreja, você vai descobrir que o pastor é piedoso, só que ele deixou de cobrar aquilo que precisava cobrar da igreja. E sabe o que é que me desespera a alma? É que as 7 igrejas fecharam, morreram. Todas as 7 morreram. E Jesus alertou, avisou, falou claramente. E aí, pastor, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Mas no caso aí não prevaleceu? As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja levantada em Cristo. Essas igrejas aqui, muitas delas, como a igreja de Laodiceia, deixou Jesus do lado de fora. O lugar que é sustentado é o lugar onde Jesus tem a liberdade de ser pastor. É o lugar onde Jesus tem a liberdade de falar o que ele quiser falar, fazer o que ele quiser fazer. O lugar onde as portas do inferno não prevalecem é o lugar de um povo que adora a Deus de coração sincero e serve a Ele com compromisso. Estão prestando atenção ou isso não faz nada de diferença no seu coração? Porque nós estamos falando de morte ou vida. A igreja de hoje, muitos já morreram e não perceberam. A apostasia nos leva à morte. Preste atenção nisso, meus irmãos. Por que o senhor está falando tanto? Presta atenção. Porque é muito sério o que nós estamos falando. Preste atenção. Se você for se entregando aos seus sentimentos, e estes sentimentos, se você for se entregando às suas atitudes, e estas atitudes não são para a glória de Deus, não são dentro daquilo que um cristão deve ter diante de Deus, Deus vai começar a te cobrar, e daqui um pouco Ele não cobra mais, e pelo contrário te entrega a estes sentimentos.
E aí você não sente mais. Não, eu pequei, estou em adultério, mas eu não sinto nada de cobrança não. Então você está morto. Porque quem está ligado com Deus, se mentir uma mentirinha desse tamanho, já fica angustiado. Muito mais se adulterasse. Quem está cheio de Deus, faz uma atitude que ela nem sabe se errou, mas está angustiado. Hoje eu tenho que falar com o pastor. Pastor, o senhor pode me atender antes do culto? Não, minha filha, vamos ser depois do culto. Pastor, mas eu queria que você... Então tá bom, o que é, minha filha? Vem aqui, o que é? É que, pastor, eu acho que eu ofendi a minha mãe. Eu acho que eu ofendi minha mãe. Como assim, minha filha? É que a minha mãe, ela perguntou uma coisa para mim, e eu falei para ela a verdade, só que ela ficou triste. Será que eu pequei, pastor? Porque está cheio do Espírito Santo. O canai, blachomai. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem um medo de entristecer o Espírito Santo. E isso é automático, é instantâneo, é inerente, faz parte. Será que eu ofendi o Espírito Santo? Será que ele ficou magoado com isso? Pastor, eu estou com medo de ter. Preste atenção, irmãos, não conversa não, pelo amor de Deus. Eu vou começar a falar nome aqui, fica legal. Quando nós temos Deus, nós temos medo de ofender Deus. Nós temos medo de entristecer o Espírito Santo. A gente não se acha digno de que o Espírito Santo fale conosco. Agora, quando está afastado, por que ele não fala comigo? Por que ele falou não sei o quê? Por que ele não sei o quê? É perigoso que você esteja dentro de uma apostasia e entregue aos seus sentimentos. Porque cheio de Deus, o temor fala mais alto. Vou falar novamente, quando a gente está cheio de Deus, o temor fala mais alto. Você não tem coragem de tocar na ceia em pecado. Você não pega a ceia dizendo, eu tenho que tomar a ceia, porque se eu não tomar a ceia, como é que eu vou ficar fraco? Ceia não fortalece ninguém não, quando a pessoa está em pecado. Primeira coisa que tem que fazer é confessar, e tem que falar com a liderança. Uma coisa é você pecar contra você, outra coisa é pecar contra a igreja pesa. As 7 igrejas morreram. Será que não tem alguma pessoa no meio de nós que está morrendo? Aí a pessoa cheia de Deus ouve verdade e ela chora e diz, é verdade, Jesus, eu preciso mudar. A vazia de Deus diz, por que ele me ofende? Esse pregador não me ama. Esse pregador me odeia. Ei, mas você precisa de conhecer um pregador chamado Jesus Cristo. Você precisa conhecer ele, ter uma aliança com ele. Você precisa de conhecer o caráter de Jesus Cristo. Uma mulher chegou para ele, clamando por ele, disse, não vou tirar da mesa e dar para os cachorrinhos, porque ele falava a verdade. As verdades de Jesus, quando ele dizia, não era para ferir ninguém, não era para machucar ninguém, era para acordar os filhos da verdade, era para despertar os filhos da verdade, era para alertar os filhos da verdade. Aquela mulher não saiu correndo e dizendo, Jesus, o Senhor não ama ninguém. Ela se humilhou diante do Senhor Jesus, porque sabia que ele era profeta, que ele era homem de Deus, e que ele era o filho de Deus. Há uma diferença quando o nosso coração está aberto para Deus e quando não está mais. Quando eu estou falando de um diabo que está trabalhando nessa área. Quando você é de Deus, quando você tem essa aliança com Deus, preste atenção, e você está perto de Deus verdadeiramente, você está na igreja sem espírito de cobrança nenhuma. Você está lá para se expor para Deus. Você entendeu? Você vem para a igreja para se abrir para Deus. Você não está ali para dizer, esse Rubens é enjoado demais. Esse Benedito vem com essa cara de anjo dele, e não sei o que, isso é tudo pessoa que tem problema espiritual.
Problema consigo, problema com o diabo, problema com os outros. Por isso que primeiro nós falamos de pessoa, indivíduo. Quando eu sou de Deus e quero Deus, eu estou na igreja e me exponho para Ele. Estou aqui, Senhor, fala, me atinge com a tua verdade, me atinge com a tua palavra, me cura com a tua palavra, me transforma, com a tua palavra, eu estou aqui para crescer, eu estou aqui para ser cheio, eu estou aqui para ser curado, eu estou aqui para ser transformado. Me encontra aqui, meu Senhor Jesus. Eu não estou naquela de vitimização, eu não sou vítima, não, eu sou aquele que vim para me entregar. Não há cobrança com as pessoas, a culpa não é dos outros, sou eu. Quem age na minha vida não é pastor, não é meu amigo, ainda que eu ame essas pessoas, quem age na minha vida é o meu Senhor. Quem transforma a minha vida é meu Senhor, quem abre porta é meu Senhor, quem fecha a porta é meu Senhor. Então eu tenho que me resolver com o meu Senhor. Então eu vou para a igreja do meu Senhor, ouvir a palavra do meu Senhor e agir na palavra que Ele me der. Quem quer crescer aí? Meus irmãos, a igreja de hoje, ela saiu do trilho de Deus e entrou no seu próprio trilho. Ela agora faz o que se satisfaz. Por isso que você vai ver, vai entrar em igrejas e a coisa está feia. Você vai entrar em igrejas e não se escandalize, porque é verdade. E, irmão, se tem um lugar que o diabo quer levantar em primeiro lugar, é contra a igreja. Ele sabe que destruindo as igrejas, ele destrui formações, ele destrói unções, poder, autoridades, porque Deus deu autoridade à igreja, que se reúne na unidade do Espírito Santo. Por isso que foi formando a igreja. Por isso que Paulo não mandou fechar nenhuma igreja, mandou curar. E Jesus não mandou fechar nenhuma dessas igrejas. Ele mandou uma palavra para que ela se arrependesse e se curasse. Mas ela mesma se abandonou. As coisas que estão acontecendo hoje. Se você entrar no Google e colocar lá igrejas e a bagunça gospel, alguma coisa nesse sentido, você vai ver cada coisa. Você vai ver a igreja que os caras estão lá ensinando o povo a dançar funk. Você vai ver a igreja que afasta os bancos e faz uma quadrilha dentro da igreja. Você vai ver a igreja que faz o forró dentro da igreja de 2 mais 2. Você vai ver igreja de pessoas que abaixam até lá embaixo naquela dança erótica absurda dentro da igreja. Você vai ver pastores das coisas mais absurdas pregando e falando, e cuidado com quem você segue. Você tem que seguir primeiro Jesus Cristo, segundo, o que está na palavra de Deus, terceiro, pessoas que estão te conduzindo ao céu e não à terra. Siga pessoas que estão te falando do céu, que você é cidadão do céu, que você deve santificar a sua vida, que você deve, igreja não te prepara para a terra, a igreja te prepara para o céu. Para a terra te prepara a faculdade, a universidade, para a terra te prepara os coachings, para a terra te prepara esses seminários que existem por aí. Agora a igreja te prepara para morar no céu. Agora tem uma vantagem enorme: quando a igreja te prepara para morar no céu, automaticamente está te preparando para viver nessa terra para a glória de Jesus Cristo. Então muitos escândalos nas igrejas, doutrinas de fé absurdas, igrejas que liberam o pecado, pastores que falam abertamente: se você pecou, se resolva lá com Deus. E pastor é para quê? Para ganhar dinheiro do povo? Pastor é para cuidar de almas.
Pastor é para ouvir a alma, principalmente no pecado que está infelizmente dominando a sua vida. Se resolveu. Igrejas onde os pastores estão levando as igrejas, né? Tem uma igreja por aí que leva o povo para o meio do mato e a festa é junina. Irmãos, quem já foi do mundo aí não é mais, graças a Deus, levanta a mão. Irmão, só não tem bebida alcoólica, mas a carne está sendo alimentada. Não tem maconha, pelo menos ali dentro, mas a carne está virando um frenesi. Aí tem o fulano da igreja não sei aonde, que é líder de mocidade, que tem 5 namoradas. Líder de mocidade. Como que pode? Está ali um que já foi DJ, e sabe como que é. Espera aí um pouquinho. Como é que pode, irmãos, a igreja, uma das coisas que o diabo mais quer fazer com a igreja é descaracterizá-la. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Isso aí que o pastor está falando realmente é verdade. Eu fui tocar numa festa, evento gospel que eles fazem. Naquele tempo, quando ele era. Tempo. E o tema da festa era nascer de novo. E bem na entrada da igreja tinha, não sei se eu posso falar esse nome aqui, mas era nascer de novo. Então, ou seja, na frente da igreja fizeram a entrada como se fosse uma vagina, para entrar lá para dentro, diz que nascer de novo, né? Então isso aí, que a gente vê que isso está crescendo, porque não está tendo controle, né? As igrejas estão deixando mesmo a boate crescer dentro da igreja. Misericórdia. Cuidado com essas, como é que fala quando você pega um filme e vai caracterizar o evento? A temática. Cuidado com esse negócio da temática. Está vendo? Nascer de novo, fizeram lá o órgão da mulher e os camaradas entravam como se estivesse entrando dentro do órgão. Não, por favor, irmão. Dentro de uma igreja, nascer de novo. Outra, é muito bom essa colocação. Isso é uma coisa que ele viu, irmãos. Para nós é absurdo, né? Mas imagine o que as pessoas vão fazer daqui para frente, liberando essas coisas. Aí outra coisa que eu tenho observado, sabe o que é? Você vai numa igreja, tem um fuzuê de bagunça, é uma boate de tanta coisa, de tanto pula-pula, e aí você vai naquela igreja, aí termina o pula-pula, e eles falam, você tem que ser santo, porque é santidade, porque Deus quer homem de caráter. Aí termina e vai pular de novo. Por favor, irmão, é o santo com o profano. Aí você vai apagar o poder da santificação, falando da santificação. Irmãos, nós não precisamos. Deixa eu te falar uma coisa, os recursos espirituais ultrapassam milhões de vezes os recursos físicos. Ao invés dessa igreja fazer esse absurdo que fez na entrada do evento, ela deveria ter orado e jejuado, e dito assim, Senhor, cada pessoa que passar por essa porta, já comece a sentir que está entrando num ambiente de transformação, de regeneração. O camaço dai. Vocês viram a glória aqui de domingo à noite?
Você sentiu a presença de Deus? Sabe o que esses jovens fizeram? 3 horas da manhã, despertaram o telefone, todos estavam orando pelo evento. 3 horas da manhã, levantava tonta, a Sara levava tonta, nem agachava, nem ajoelhava, e ficava orando em pé para não dormir, porque tinha um compromisso de orar. 3 da manhã, e a glória foi derramada aqui domingo. O que a igreja precisa, irmãos, não é fazer temáticas, não é inventar história, ainda que num evento você deve organizar e fica bonito igual eles fizeram aqui. O segredo da igreja é oração e jejum e vida santa com Deus. Aí vem glória do céu, vem novidade do céu, vem mover diferente do céu, e a gente sai renovado da igreja. Agora você que não quer saber de Deus, não sai renovado não, mas quem quer saber, entra com o coração aberto, a oração já foi feita, a glória de Deus atinge essas pessoas. Porque a obra de Deus é feita pelo mundo espiritual em primeiro lugar. Quando eu penso como nasceu a igreja, irmãos, aí o coração dói mais. Porque primeiro, a igreja nasce com a morte do Salvador. E a morte do Salvador é indescritível, do ponto de vista da dor, da angústia, do desprezo, do descaso, do que ele estava tomando sobre si. É uma morte de sangue, é uma morte de ser retaliado, abandonado. Quando Jesus fala para os seus discípulos irem, o sangue continua. Derramamento de sangue dos apóstolos, dos diáconos, como no caso de Estevão, o primeiro mártir. E outra coisa, o primeiro mártir da igreja foi um jovem. O povo fica inventando história com jovem, que jovem, o jovem tem, irmãos. Na Bíblia, os jovens de Deus passaram pelas mesmas coisas que os adultos. Porque ter Jesus não é ter no meu tempo de idade. Ah, mas são criancinhas. Ah, mas são adolescentes. Olha para a Bíblia. Pelo amor de Deus, tira os olhos do mundo, olha para a Bíblia Sagrada, ensina a sua criança no caminho em que deve andar, inculca a sua criança sobre a palavra de Deus, escreve nos umbrais das portas, escreve em todo lugar como se deve viver. O que é que eu escrevo? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo, não mentirás. Escreve para as criancinhas, escreve para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, escreva que se deve honrar e temer a Deus. Aí a gente fica arrumando história. Aí a gente pega as crianças e ensina elas a sambarem. Depois quer que a igreja não seja a igreja que está sendo. Pega as crianças, escute isso, mas com o coração aberto. Pega e ensina coreografia para as crianças. As crianças, ao invés de quererem ser missionárias amanhã, elas querem ser dançarinas. Vocês não veem? Estuda a igreja dos Estados Unidos. As maiores, as principais tops, ícones das músicas saíram de dentro das igrejas. Beyoncé, Katy Perry, vai. Começar com o Elvis Presley lá atrás. Saíram de dentro das igrejas porque ensina a criança a sambar. Ensina a criança a música, que tem que amar a música. Ensina a criança que tem que amar a Deus. Ensina a criança que um dia nós temos que pregar o evangelho e talvez sejamos mortos, mas é por amor a Jesus, e que quem tem Jesus não nega Jesus. Ensina a criança no caminho, ensina lá desde criança. É claro que você vai entrar na faixa etária, mas falando a mesma verdade,
porque essa Bíblia não muda, ela é a mesma para todos. E essa igreja que nasceu nos ensinando o caminho do martírio, a igreja vai crescer porque um jovem morre de amor a Jesus, porque um jovem morre defendendo a verdade de Jesus, porque um jovem morre dizendo: não impute pecados, eu estou aqui para a salvação e não para a condenação de ninguém. Essa igreja vai contar com mais mortes e mais horríveis, mais terríveis ainda, e ela está nascendo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem. Nós estamos sentados num banco tão confortável, nós estamos numa igreja com ar-condicionado, nós estamos vestidos e bem vestidos. Nós, dentro da nossa cultura, não estamos esperando que uma bomba caia aqui. Estamos confortavelmente assentados, ouvindo uma palavra revelada. Estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar. Sabe por quê? Porque irmãos derramaram sangue. Eles não derramaram sangue para inaugurarmos boate gospel. Eles não derramaram sangue para nós ficarmos inventando uma nova maneira de servir a Deus. Eles não derramaram sangue para mim ficar pensando: não sei se deixo a igreja, não sei se vou mais, eu acho que não vou mais para a igreja. Converta-te em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para fazer nossa vontade, irmãos. Nós estamos aqui para atender Deus. A igreja, ela não é igreja para que a vontade dela seja feita. Nós somos igreja que rogamos: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas cheias de egoístas, porque o diabo trabalhou primeiro no coração do egoísta. E aí os egoístas se reúnem, e os egoístas dizem: escute, porque Satanás já está escutando. Os egoístas se reúnem e dizem: não precisa evangelizar não, desse tanto não. Não precisa orar desse tanto não. Para que essa bobeira de vir aqui orar de noite? Não precisa jejuar não. Para que essa bobeira de jejuar? Ei, não precisa ser assim não. Ei, Jesus é paz e você é desviado. Porque a igreja do Senhor, quando ela aceita o Senhor, ela aceita o Senhor. Ela aceita alguém que vai mandar nela, que vai governar sobre ela. Eu tenho uma notícia para você: se você quiser Jesus, negue-se a si mesmo. Se você quiser Jesus, tome a sua cruz. Se você quiser Jesus, faça isso todo dia. Pastor, assim nós vamos perder membros. Não, nós não vamos perder membros não. Membros amam ouvir a verdade. Membros amam a verdade. Membros amam a sinceridade. Membros amam a honestidade. Membros amam o céu. Membros amam Jesus Cristo. Membros têm a palavra como única regra de fé e prática. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dele. Dê glória ao nome dele. Você acha que eu estou preocupado em perder membros? Eu só estou pregando a verdade para não perder membros. Quem sai de uma igreja que prega a verdade não quer saber da verdade, irmãos. Quer saber de mentira, de engano e de misturas. Quem ama a verdade é membro e ama a verdade. Então, essa igreja que nasceu dessa forma, cadê a igreja e o preço da igreja de hoje? Aí a reunião dos egoístas acontece. O pastor é muito bravo. Irmãos, eu sei que eu não posso me defender e nem tampouco quero fazer isso. Mas
é bravo ou prega a verdade? Porque ser bravo talvez seja a desculpa de muitos, porque não gostam de ouvir as verdades. A verdade você tem que amar ela. Aí os egoístas se reúnem: pastor, eu já conheço o pastor. Pastor, a hora que ele levanta a voz, ele está querendo intimidar pessoas. Ô meu filho, vai estudar o que é eloquência. Vai estudar o que é eloquência espiritual. Quando você fala uma verdade, que ela está no seu coração, você não tem como falá-la suavemente. É por isso que as pessoas se irritaram com Estevão, porque ele falou as verdades, sentindo a realidade. É por isso que eles cortaram, degolaram João Batista, porque ele pregava a verdade sentindo a verdade. O que para você é alterar a voz, para muitos é pregar a verdade e sentir o que está falando. Se eu estiver me defendendo, que Deus me mande para o inferno, mas se isso é verdade, receba ela e transforme a sua vida em Cristo Jesus. Eu não estou aqui para fazer espetáculo, estou aqui para falar a verdade que Deus nos dá nesse altar. A minha responsabilidade é muito maior que a sua. Aqui eu tenho que falar tudo quanto Deus fala, e tão somente isso. E procurar ser honesto em tudo. Então entenda, irmãos, esses egoístas são muitas vezes canais de Satanás para desviar os honestos. E eles não observam as suas vidas. Eles sempre dizem que estão mal, não estão bem por causa dos outros, não por causa da língua que tem, não por causa da atitude que pratica. Que nesta noite nos tornemos igreja do Senhor Jesus. Que não venhamos deixar o Satanás enganar. Nós continuaremos ser igreja que anda no caminho da santidade, no caminho da verdade, no caminho de quem tem compromisso com Deus e não abre mão. Você não está nessa terra por outro motivo, você está nessa terra para a glória de Jesus, para viver para o Senhor Jesus. Nós que vivemos, vivamos não para nós, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5,15. Muitas igrejas, irmãos, hoje já fecharam as portas e não existem mais. Outras não são mais igrejas, são reuniões de pessoas. Eu vi um espetáculo, porque espetáculo é tudo aquilo que chama a atenção de um povo, como um show, de um evento de uma igreja, de trazer a arca para o templo. A arca chega em cima de um caminhão, nas ruas todo mundo com bandeira, aguardando a arca. A arca entra para a igreja, todo mundo reverenciando a arca, todo mundo arrepiando. Mas eu já falei para vocês, eu arrepiava com Pink Floyd, Led Zeppelin. Tem gente que pensa que arrepiou é de Deus. Aí passando aquelas músicas, a gente fica emocionado, mas fica mesmo. Aí o povo falando a arca, a arca, a arca. Quantas igrejas têm arcas? E Jeremias 3,16 fala para não fazer arca e nada que é réplica daquilo que está no céu. Aí o povo defende a arca, mas quando você fala de Jesus, eles não brigam. Mas se falar da arca, a briga está acertada. Igreja não precisa de símbolos. Igreja precisa da glória de Deus. Igreja precisa da presença de Deus.
Se vem uma presença por causa de um símbolo, muito mais emocionalismo do que presença. Mas se não tem símbolo e a glória de Deus te renova, é presença pura, é presença do céu. Sirvamos a Deus pelo que Ele é, amemos a palavra pelo que ela é e pronto. Se essa palavra não te muda, ninguém te muda. Ninguém te muda. Irmãos, quando nós olhamos para a triste realidade hoje no mundo, você vai encontrar lugares onde a glória de Deus está, tal como estas 7 igrejas. A glória de Deus estava lá, como na igreja de Filadélfia. Que igreja perfeita. Filadélfia de Apocalipse, uma das 7 igrejas. Que povo dedicado. Mas você vai lá na Espanha, lugares de avivamentos tremendos. Portugal, você vai na Alemanha, na Escócia, no país de Gales, na Irlanda, lugares onde a glória de Deus foi impalpável. Hoje muitos não sabem quem é Jesus. Ame a igreja que você faz parte, meu irmão. Ame a seriedade da igreja, ame a honestidade da igreja. O que é que faltou nesses lugares, Abner? Ortopraxia e ortodoxia. Ortopraxia, na primeira ortodoxia. Ortodoxia é o ensino da palavra. É a palavra como ela é aquilo que revela a verdade da palavra, é a doutrina da palavra. Ortopraxia é a prática disso. Então não adianta você pregar a palavra se você não ensinar o povo e também ter na igreja a prática dessa palavra. Por isso nós falamos, obreiro, você não vai ser, se você a partir de agora não for dizimista, não fará parte da relação de obreiros, você vai ser afastado até se colocar em ordem. Por quê? É a prática da palavra. O obreiro tem que ser irrepreensível ou não? Agora, igreja, responda para mim. O obreiro que não é dizimista se torna repreensível? Sim ou não? O que é repreensível, pastor? Sujeito à repreensão. O obreiro que não é dizimista é repreensível? Por quê? Aí amanhã, quando ele for pastor, ele quer que a igreja seja dizimista para a igreja pagar o aluguel, para a igreja cobrir suas despesas, para a igreja. Aí quando ele é obreiro, ele não quer ser dizimista, ele diz que não precisa. Vai converter em nome de Jesus. Vai converter em nome de Jesus. Os membros que não são dizimistas, irmãos, embora eles não vão ser tão abençoados quando a palavra diz, pelo menos é uma coisa. Agora o obreiro não, o obreiro é exemplo. Obreiro é testemunho. Então daqui para frente já está determinado, já foi lido em ata. A igreja, meus irmãos, quem está com o microfone? Fale, pastor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero falar 2 coisas rápidas. O primeiro casal, filho na fé, são pastores. Glória a Deus. Filho meu. Mas passaram a me cumprimentar com bom dia. Ela observou isso aí. Eu fiquei assustado com isso. Eles são pastores de uma igreja enorme. Bom dia, boa noite. E sobre dízimo, oferta, não existe espaço para membro de igreja não ser dizimista e ofertante. Não tem esse espaço, porque isso é bíblico. Não tem aonde falhar nisso aí. Só essa oportunidade. Muito obrigado. Glória a Deus, pastor. Irmão, se você não é dizimista, você não confia em Deus. Não tem como. Ai, pastor, mas eu não estou ganhando o suficiente. Por isso mesmo, não confio em Deus. Não, mas eu ganho demais. Por isso mesmo, não confio em Deus. Só tem um jeito de você mostrar que confia em Deus, um Deus que cuida, sendo dizimista. Não tem jeito. Agora, sabe o que é mais terrível? As igrejas que vivem, sabe de nada, inocente. Tem umas igrejas aí, irmão, é porque não pode transmitir. Aí você vai na igreja, é 3, é 4, 5 ofertas na noite.
E é o seguinte, você só prova que ama Jesus se trouxer a oferta. E tem tantos de 1.000, tantos de 5.000, tantos de 10.000, porque essa noite eu estou sentindo que tem gente que vai dar o carro. Vai para lá então, você vê. Aqui nós estamos querendo só que você faça o que a Bíblia diz, só isso. E nós não estamos te bajulando para isso também não, você faz se quiser. Mas a Bíblia diz que Deus vai cuidar da igreja que cuida de ser fiel. Estas nações foram levadas ao afastamento de Deus, as que experimentaram os verdadeiros avivamentos, por falta de ensinamento e por falta de cobrança naquilo que se deveria viver e fazer. Toda igreja santa tem dogmas. Toda igreja santa tem regras de funcionamento. Elas têm a palavra de Deus e elas têm as regras para que ela funcione no lugar onde está plantada. E nós que amamos a Deus, isso acontece com quem? Com a sua casa, isso acontece na empresa que você é dono, isso acontece na empresa que você trabalha, isso acontece na escola. Cada lugar tem que ter dogmas. Lá na sua faculdade, se aconteceu tal coisa, vai criar mais algo para segurança. A Boate Kiss pregou fogo e não sei o que, aí criou mais normas, porque segurança, cada lugar precisa de um doutrinamento para o lugar especificamente. E nós, igreja, amamos isso, porque isso está organizando a igreja. Paulo falou para a igreja de Corinto: mulheres, coloque véu. É doutrina para a igreja? Não. Para a igreja de Corinto, era dogma. Por quê? Uso e costume agindo ali. Por quê? Porque as prostitutas, só prostitutas cultuais em Corinto eram mais de 1.000. Então tinha um horário que os navios atracavam, e as prostitutas desciam para encontrar os marinheiros. E aí havia uma confusão, misturava irmãs com prostitutas. Paulo falou: usem véu, e eles saberão que vocês são cristãs, que vocês são de Deus. Aí o que poderia acontecer aqui? Vamos supor que tem um punhado de prostituta, e eu não estou falando prostituta discriminando, não, estou falando para você entender que elas são profissionais do sexo, ok? Porque hoje o negócio é difícil. Pode falar: o pastor está odiando está você, irmão, porque eu estou te amando, em nome de Jesus Cristo. Estou falando verdade. Hoje parece que falar a verdade é odiar pessoas, e não é. Verdade só é falada para quem ama, e por quem ama. Aí, as prostitutas estão nas esquinas aqui, como ficava lá naquela JK lá, por exemplo. Aí vestidas de roupa curta e tal, não sei o quê. O que eu, como pastor, poderia falar para as irmãs aqui? Irmãs, a partir de hoje vocês vão usar saia só até daqui, no mínimo até aqui. Não, mas isso é doutrina dos homens. Então sai com a sua roupa curta lá. Você não vai ver uns carros te parando, e os caras perguntando quanto. E muito bom se o diabo não entrar no seu couro. Se um cara parar e falar: te dou 1.000, você não vai entrar dentro daquele carro, porque está precisando de 1.000 e o diabo sabe. Nós temos que amar o que nos diferencia dos outros. Achei muito lindo quando Deus usou o pastor Rafael aqui e disse assim, que essa mocidade é referência para a cidade. Nós temos que ser referência em todos os lugares, porque nós servimos um Deus. Nós somos um povo diferente, um povo de práticas diferentes, um povo de uma linguagem diferente. É por isso que quando a pessoa sempre fala gíria, eu sei que ainda não nasceu de novo, porque eu falava gíria, e o dia que Jesus me fez nascer de novo, fiquei com medo de falar gíria. Deus muda a nossa linguagem. Tito diz que a nossa linguagem, 1,15, passa a ser pura, passa a ser saudável. Eu falo diferente, eu amo diferente, eu visto diferente, eu ando diferente, eu sou diferente. Porque você é o cara? Não, porque Jesus está na minha vida. Uma das coisas que o diabo tem feito, descaracterizando a igreja de hoje, é fazer ela vestir igual o mundo veste, falar igual o mundo fala, agir como o mundo age, as nossas festas serem feitas como o mundo as faz.
Vamos na festa, não sei o que. Aí jogo de luz, turbilhão de canhão de luz. Tem um cantor aí que, graças a Deus, parece que se reconciliou e se consertou, e tomara que sim, e por isso eu vou falar o nome dele, o Thales Roberto. Mas os shows dele era aquele assim: agita aí, põe não sei o que, agora não sei o que, blá blá blá. E o povo, igual shows de rock quando eu ia neles, de bandas como RPM quando eu ia nelas. Pisa aí, na cabeça do capeta, vai lá, 1, 2, 3, pisa, pá, 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 e rock, tomou uma queda, entrou em depressão, sofreu demais. Não brinque com as coisas santas. Você não é dono das coisas de Deus. Deus é o dono de todas as coisas dele e de toda a terra, sua plenitude, seus moradores, tudo que nela é. A terra tem que dar glória ao nome dele. A terra se cale diante dele. Não inventa nada profano. Santifica o nome de Deus na sua vida, na sua igreja e onde você for. Não, é um retiro de jovens. Aí é pauleira. Camarada lá, eu vi aqui lá, falei, mas isso tudo é pesquisa, viu, irmãos? Nas fontes. Camarada lá, o rock cristão. Jesus, Jesus. Aí o povo. Aí o povo começou a fazer um punhado de invenção de que faz quando está no rock. Aí eles, espera aí só um pouquinho, irmãos, se corrijam, porque assim não, nós somos cristãos. E o povo, vocês não são cristãos não, nasci de novo. Falei, o que adianta o cara que está trazendo o rock querer? O rock é o símbolo da anarquia, ou não? Foi inventado dentro de um centro espírita. Aí o cara quer trazer o rock e quer que o povo comporta com uma música que é viciante tanto quanto uma cocaína. Tanto quanto, cientificamente. Cientificamente, eu já trouxe estudo aqui sobre a música do rock. Quem lembra aí? Ela produz a adrenalina da mesma forma. E é viciante tanto como. Aí vai, bum, 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 bum. Aí você pode observar. Põe lá para você ver se você não descuidar, você está. E começa a pular, mas não começa. Para ver se você não vai ficar com mais vontade de pular. E daqui um pouco vai bater cabeça mesmo. Porque ela leva o corpo físico a isso. Age no cérebro. Aí o cara pega a música, põe dentro da igreja, diz que está adorando a Deus, mas não quer que os caras fiquem na anarquia deles. Não tem jeito, meu irmão. Põe uma música que adora Jesus. Faça uma música que glorifica Jesus. Faça algo que exalta o nome de Jesus. Se você não ama Jesus, você não gosta dessas palavras mesmo, não. Porque eu estou falando palavras que só exaltam Jesus. Eu não quero ser exaltado, eu não quero que cante para mim. Eu quero que cante para o Rei da Glória. Eu faço uma pergunta prática aqui. Quantos aqui sonharam com adoração no céu e a adoração era rock? Funk. Tem alguém que sonhou aqui com adoração e no céu a adoração era um punhado de bagunça? É bum, bum, bum. Pagode gospel. Você viu algum anjo fazendo uma gingada? Irmão, nós precisamos de conhecer Jesus. Nós precisamos voltar a ter intimidade com o Senhor. Não intimidade com os seus gostos, intimidade com a vontade de Deus, com os gostos de Deus, com o querer de Deus, com a pessoa maravilhosa. O dia que nós nos encontrarmos como devemos nos encontrar com Jesus, tudo dentro de nós muda, até os nossos gostos, os mais refinados. Quem já sonhou com louvor no céu? Eu já sonhei. Alguém sonhou mais? Como que era o louvor? Não, senhor. Cala.
Paz do Senhor a todos os irmãos. No YouTube tem um vídeo, não é um vídeo, é só um áudio de um pastor que chegou na igreja e a equipe de louvor da igreja estava cantando, estava ensaiando para cantar à noite no culto. E esse pastor achou muito bonito os irmãos cantando e tal, e aí ele foi lá no som, pegou uma fita e colocou para gravar, sem a equipe de louvor ver que ele tinha feito isso. E aí ele foi embora, eles à noite cultuaram, cantaram, aí no outro dia ele lembrou que ele deixou a fita lá. Aí quando ele pegou a fita que ele foi colocar para ouvir os irmãos, ele ouviu os anjos cantando junto com o coral, e são sons extraordinários. Eu queria que a igreja toda visse esse vídeo. Eu mostrei para alguns jovens ano passado isso. E ele ficou tão impactado com aquilo que ele levou em todos os cientistas nos Estados Unidos, ninguém descobriu. Falou que a afinação é tão impecável e a voz é tão perfeita que na Terra, no globo da Terra, não se encontra aquele som. E era que jeito o som? Era hip hop, rock ou o que era? Era o som do céu. Glória a Deus. É Fly o nome do hino? Fly? Não é? Esse hino que você está falando chama Fly. E o cara começa a cantar e quando ele fala Fly, aí a voz do anjo aparece junto, cantando com ele. Voe com o Senhor. Todo louvor de alguém que sonhou, estou falando com o céu, era de adoração. O louvor do céu é uma sinfonia. Você ouve, no meu caso eu ouvi os anjos cantando, eram pessoas, mas eram anjos, e eu ouvi os anjos cantando, só que eles cantavam, e dentro de mim era uma sinfonia, eu ia sentir na glória de Deus. Aí eu cheguei numa pessoa e disse assim: que hino que eles estão cantando? Aí ele disse assim: Mateus 70. Aí eu acordei, e a sinfonia estava aqui ainda, de adoração. Aí eu fui para o meu quarto de oração, graças a Deus sempre tive um quarto de oração, peguei meu violãozinho, tentando lembrar o hino, mas não veio na mente de jeito nenhum, e tentando achar aquela melodia de volta, ela estava aqui, mas não aparecia aqui, e com aquela presença muito gostosa. Aí eu falo: mas Jesus, Mateus 70, não tem Mateus 70, é só até 28. Aí o Senhor falou assim: quando os louvores são revelados pelo céu, são a continuidade do meu evangelho. Aí eu comecei a tocar o violão e Deus me deu um hino, que é simplesinho, que fala sobre a casa de Deus. Quando eu entrei em sua casa, Senhor, quando entrei na tua casa, Senhor, eu já senti o teu calor, notei a tua paz aqui está, uma brisa suave que encheu todo o meu ser. Nesta casa moras, ó meu Deus, sei que estás em nosso meio, posso sentir meu coração se encher com tanto amor. Aí vai, glória a Deus. O louvor não é o louvor que te agrada, o louvor não é o louvor que te faz saltar, o louvor não é o louvor que te faz reagir, acordar porque está meio monótono, parado. Não, o louvor é o louvor que alcança o coração de Deus, que atinge, que agrada a Deus. Aí vem as misturas, os grupos de louvores, na maioria de muitos lugares, irmãos, os grupos de louvor na maioria dos lugares, são grupos para animar as pessoas, não são grupos para cantar louvores a Deus,
Nós não temos grupos de louvor, irmãos, para animar a igreja. O grupo de louvor é para levar a igreja a adorar o Senhor Jesus. Por isso Deus falou que o nosso ministério de louvor não é um grupo, é um projeto de adoração. E nós temos que levantar adoradores. Por isso que o diabo levanta: não vai mais não, não faz isso, não tenha compromisso com isso, não ensaia não vai não sei o quê. Por quê? Porque Deus tem um projeto e o diabo levantou contra o projeto. Porque quando há uma adoração verdadeira, a glória de Deus habita no meio dos louvores. Esses dias aquele grupo que eu sempre falei que são unicistas, não são cristãos, não creem na Trindade Santa, só creem que existe Jesus, não existe Deus Pai e nem Deus Espírito Santo, voz da verdade. Aí os camaradas, é fácil demais inventar história para emocionar pessoas, mas Deus não está atrás de emoção e nem de beleza. Deus está atrás do que é certo, do que é honesto. Voz da verdade é unicista. E os camaradas, se você estudar sobre, põe lá pastor Moisés e Trindade, para você ver tanta besteira que ele vai falar. Que não existe, que não sei o que, e vai até ridicularizar Billy Graham e põe de gente. Agora, esses dias eles estavam na igreja cantando música do Raul Seixas. Quem já viu? Quem viu? Pastor Ivanilda. Quem mais? Alguém mais viu? Põe lá, Voz da Verdade e Raul Seixas para você ver. Pastor, o pastor Raimundo também. Cantando música. Tenha fé na vida, não sei mais o que. Cantando com a igreja, até o final, todo mundo se ajeitando. Irmão, mago e bruxo. Aí vai naquela igreja porta lá, cantando música Zezé de Camargo e Luciano. É o amor. Quem viu isso? Cantando é o amor na igreja, mas pegando música do mundo para falar que está falando de Deus, irmão. Dois caminhos errados. Fazer música na igreja falando que é para Deus, mas é um romance. Uma coisa que está realmente tratando de homem e mulher. E o caminho contrário. E aí o que acontece? Voz da verdade vai estar não sei aonde. Aquele tanto de gente. É hora de não sermos uma igreja que julga, mas uma igreja que vive somente para a glória de Deus. Se alguém vier aqui inadvertidamente, vai lá no Laércio, por favor, inadvertidamente, vier aqui, não, microfone, oxe, inadvertidamente vem aqui e canta uma música da Voz da Verdade. Eu não vou condenar o irmão e nem chamar o irmão de herege nem de nada, porque tem pessoas que não sabem sobre isso, mas que eu vou fechar o coração, vou. Jesus, tem misericórdia, mas logo aqui, Senhor. É por isso que eu fico com receio. Aí chegou um fulano aqui e pediu oportunidade para cantar. Ai, Jesus. Porque vai cantar às vezes um hino que é hino de seitas, que tem muitos hinos de seita. É um hino da igreja romana, que está misturando tudo. Aí você tem que... Aí o cara vem e fala... Aí vocês... Porque emociona. Chama o Roberto Carlos aqui para cantar uma música de Jesus, você não vai emocionar. Porque é inspirado, é bonito. Mas é certo? Não discrimine ninguém, não julgue ninguém, mas julgue as coisas para servir Jesus do jeito que tem que servir. Laércio. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pastor, uma vez eu comentei, conversando com um grupo, que eu não gosto de ouvir pregação na internet de outros pastores. É meu pensamento. Aí a pessoa, como assim? Você tem que ouvir algumas palavras diferentes. Aí eu falei assim, na minha igreja eu já ouço a palavra da verdade e os louvores da verdade. Então eu não preciso ficar procurando na internet. Aí a pessoa pode, quem quiser assistir, pode assistir, mas eu não gosto porque aqui eu já ouço bastante verdade já para mim seguir para o céu. Glória a Deus.
Eu entendi o que o Laércio está falando. Por exemplo, se você está como ovelha num pasto que não falta água e não falta pasto, para que você vai mexer com outro pasto? Porque você já sabe que o pasto é seguro, que o alimento é correto, que a água é fresca. Então para que você vai querer misturar isso? Entendeu? Mas também não sou contra vocês ouvirem palavras, desde que elas sejam de pessoas que o testemunho de vida já pregaram. Não, aquela pessoa ali tem compromisso com Deus, ela realmente é de Deus, é uma pessoa santa, porque ser santo é ser separado para Deus. Mesmo assim, com cautela. A principal, eu não quero falar isso aqui para me defender, e não preciso disso, misericórdia, se eu me defender, eu caio num buraco. Deus é que defende os cristãos. Mas para instrução, a principal pessoa que uma ovelha tem que ouvir é seu pastor. Se você não confia no seu pastor, e não pode ouvi-lo, você está na igreja errada. Você vai para a igreja de alguém que você possa ouvir e confiar. Estou dando um conselho certo ou errado? Por quê? Porque ovelha, irmãos, se você for estudar sobre pastor e ovelhas, preste atenção. Se você for estudar sobre pastor e ovelhas, quem leva as ovelhas para o pasto é o pastor. E isso não faz você ficar tranquilo, isso me faz ficar preocupado, porque eu tenho que saber onde levar você. É uma responsabilidade diante de Deus. Ao anjo da igreja escreve. Então, quem leva as ovelhas às águas tranquilas? Pastor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar para você não ficar com dúvidas. Outra ação maligna é a ação da dúvida. Ah, mas o fulano falou que pode, mas o ciclano falou que não pode. Como é que é esse negócio? Ao invés de você escolher ao seu bel prazer o que você vai querer ouvir, se aquilo que pode ou aquilo que não pode, chega lá no seu líder espiritual e diga: pastor, aqui diz pode, aqui o senhor diz não pode. Por quê? Me explica, para que eu não tenha dúvida. Aí vai explicar. Se ele te convenceu biblicamente, esquece aquilo e vamos fazer a vontade de Deus. Uma das coisas que eu quero que... Vou encerrar, tá bom? Uma das coisas que eu quero que você pare de ouvir, pessoas que estão te exaltando demais na pregação. Pare de ouvir isso. Porque a pregação, ela quer me diminuir. Diga: a pregação do Santo Evangelho. A pregação do Santo Evangelho me diminui. A pregação do Santo Evangelho não te dá e nem me dá direito de mandar em nada, mas obedecer em tudo ao Senhor Jesus. Não deixe, Jesus quando fez tudo. Tem uns caras que que prega chorando, preste atenção, prega chorando, emociona as pessoas, mas você tem que perguntar se é verdade aquilo. Deus não sabe viver sem você. Ai, vai para os quintos do inferno. Deus não sabe viver sem eu. Ele já era antes que eu existisse. Ele já era antes que eu existisse. E se eu for para o inferno, Ele continua sendo Deus e vai saber viver sem eu mesmo. Eu é que não sei viver sem Ele. Deus nos ama com um amor imensurável, incalculável, imedível. Não tem como você medir o tanto que Deus ama, mas Ele pode viver sem eu, sim. Então não exagera, não. Põe um equilíbrio na coisa. Mostra mais esse Deus. Me traga mais temor no coração para não brincar de servir a Deus. Pelo amor de Deus, pregue algo para mim que me faça respeitar mais a Deus, honrar mais a Deus e me fazer mais santo para estar melhor diante de Deus. Então preste
com você, mas estão preocupados em denigrir pessoas. Preste atenção, por gentileza. Cuidado com os críticos, que estão preocupados em denigrir pessoas e não em ajudar. Esse pastor aqui gosta que todo mundo sofra. Não, irmãos, esse pastor aqui está pregando o que é bíblico. A igreja, quando nasce, ela nasce para morrer por Cristo. Ou não? O que é tomar a cruz? A ordem é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga dores. Dói negar a si mesmo? E a nega a si mesmo é uma vez só? Ou todo dia e toda hora que for preciso? Então são dores. Porque negar a si mesmo é terrível. Quando você está errado e alguém chega e mostra que está errado, você é orgulhoso, você fala: e você também? Você não tem defeito, né? Você pode falar o que você quiser, porque você também não tem defeito. A pessoa vira um bicho. Mas se ela quiser negar a si mesmo, você está certo. Eu errei.